De volta com o Rio Claro Notícias, na sequência de entrevistas com representantes da OAB de Rio Claro, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu recebo aqui comigo a doutora Ana Paula Kopriva, ela que é presidente da Comissão de Direito das Famílias. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em ordem, tudo jóia. A gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho das comissões e principalmente esse, de direito das famílias. O que essa comissão faz em si? Qual que é o grande objetivo desse trabalho, Ana Paula? O objetivo do trabalho da comissão é trazer para Rio Claro novidades, inovações do direito de família. É uma área muito dinâmica do direito, porque como diz respeito aos fatos sociais que têm mudado muito ultimamente em virtude de leis novas, de uma modernização do direito, de uma recepção destas famílias novas, essas novas formações familiares. Então muda muito e muito depressa. Então o objetivo da comissão é trazer esses estudos para Rio Claro, para possibilitar atender melhor as pessoas em todos os sentidos, inclusive para proteger os direitos dessas novas configurações familiares. Na verdade, quando você fala em novas configurações e novas leis que contemplam, você poderia dar uns exemplos para a gente entender legal, assim, como que funciona, que leis são essas, para a gente saber esse contexto novo que vem surgindo aí? É importante entender o seguinte, até 1988, a única forma de constituição de família era aquela que se dava através do casamento civil. Não se reconhecia outra forma de constituir família. Verdade. A partir de 1988, quando a Constituição vem e reconhece a união estável, e reconhece entidades familiares, inclusive aquelas que existem entre um só dos pais e os filhos, os avós e os netos, tios e sobrinhos, só entre irmãos. Quando a Constituição vem e amplia essa gama de família, surge a necessidade de novas leis que regulamentem essas situações. Então, depois da Constituição, veio o reconhecimento das uniões estáveis através de duas leis, uma de 1994, outra de 96, regulamentando como funcionariam, o que seriam essas uniões. Então, depois da Constituição trazer a grande mudança, a gente sempre precisa de algumas leis mais específicas para irem regulamentando essas questões conforme elas vão aparecendo. Ótimo, e na verdade porque os relacionamentos muitas vezes não dependem do registro em papel, eles acontecem e tem que ter esse reconhecimento justamente, essas leis vieram para isso, Essas leis vêm para isso porque quando não existe um reconhecimento legal, os tribunais são obrigados a se manifestarem sobre essas questões. Então, mesmo que não exista regramento legal, o tribunal não pode deixar de julgar e de se manifestar sobre essas questões. Então, até 1988, o que a gente chama hoje de companheira, de companheiro, que são aquelas pessoas que mantêm união estável, não tinham direito quase nenhum. Exato. Direito sucessório, e isso, tudo, a divisão dos bens. A divisão dos bens era feita como se fosse uma simples sociedade de fato, comercial, e isso era muito ruim, principalmente para as mulheres que viviam numa situação muito maior de dependência. Antes tinha aquela questão, a mulher não trabalhava tanto fora, não tinha tanta participação econômica, e aí provavelmente nessas dissoluções aí saía, com quase nada. Saía extremamente prejudicada, até porque não tinha como regrar o direito a alimentos para essas mulheres. Então o prejuízo era muito grande. Até 1988 havia diferença na filiação. Os filhos havidos fora do casamento não eram reconhecidos, tinha toda uma escalonagem. Hoje filho é filho, não interessa de qual ordem, dentro do casamento, fora do casamento, é filho, tem que ser reconhecido e tem que ter reconhecido todos os direitos decorrentes dessa filiação. Então eles se viam excluídos, o direito mesmo colocava de fora estas pessoas, como se elas não existissem, como se elas fossem, como se todas essas situações fossem invisíveis. E hoje a ótica do direito de família mudou. Com relação ao atendimento feito pela comissão, pela OAB, tem facilitado muito alguns processos, algumas resoluções de conflitos, enfim, esse atendimento que é feito lá
tem modificado um pouquinho até a visão das famílias que muitas vezes chegam sem grandes informações de como proceder aí em questões de família, por exemplo? Olha, a OAB, em termos de atendimento, tem um convênio com a Defensoria Pública, né, com a Procuradoria-Geral do Estado. Então, nós fazemos atendimentos através destes convênios e a maior parte dos casos é, sim, de direito de família. Né? Então, até aí entra um dos objetivos da comissão, informar os nossos profissionais, né? Trazer mais para o interior essas questões para que possa melhorar, inclusive, esse atendimento que já é muito bem prestado. Né? Então, os atendimentos da OAB em si, enquanto instituição, são feitos através deste convênio com a Procuradoria-Geral do Estado. Agora, você tem números do ano passado aí? Né? Eu achei interessante trazer para você e para os nossos ouvintes dados do IBGE do ano passado, né, divulgados no ano passado, relativos a 2013, porque o que a gente ouve muito hoje é que a família está acabando. Quando a gente falou da emenda constitucional de 2010, que decretou que o casamento acabaria simplesmente pelo divórcio, sem até que a outra parte pudesse ter muita arguição, as pessoas ficaram desesperadas. Todo mundo assustou, né? E olhavam para mim e diziam, escuta, você defende isso, a família vai acabar. A família não vai acabar, a família se modifica. Né? Ela assume outras configurações sem abandonar as antigas, mas não vai acabar. E esse dado é interessante por isso, porque segundo esse estudo do IBGE, nós tivemos em 2013 11 mil casamentos a mais do que em 2012. Né? Então as pessoas não deixaram de querer se unir, de casar, de constituir uma família desta maneira. Né? E também porque a partir de 2013 as relações homoafetivas também passaram a ser civilmente reconhecidas, inclusive permitindo-se o casamento. Esses dados também já entraram e está aí então uma outra forma de constituir família. Agora, existem projetos, existem trabalhos já focados para esse ano, buscando ampliar o atendimento ou de repente fazer uma conscientização desses projetos, das leis, enfim, o que está projetado para 2015 nesta comissão específica de direito das famílias? O que nós estamos projetando para 2015 é uma nova cartilha, trazendo esclarecimento sobre a nova lei da guarda compartilhada, que foi uma lei importantíssima. Esse é um assunto que veio assim, todo mundo assustou, mas como guarda compartilhada? Não é nem lá, nem cá. Mas isso aí é um assunto que vem sendo discutido, até, desculpa te interromper, mas eu acho que é um tema bacana, porque equilibra um pouquinho aquela disputa dos pais em cima dos filhos, muitas vezes com aquele rancor do fim do relacionamento, né? O grande problema que a gente encontra no desfazimento dos relacionamentos é que as pessoas ainda hoje são incapazes de entender que há de haver uma divisão entre o que aconteceu entre eu e o meu ex-marido e como é que nós vamos tratar essas questões com relação aos filhos. Então, os problemas conjugais são resolvidos entre cônjuges e ex-cônjuges ou companheiros. E a questão da filiação é outra. Então, a lei da guarda compartilhada, é até um pouco estranho dizer isso, mas vem de uma determinada forma impor o diálogo. Vai ter que conversar, vai ter que trocar ideias sobre a escola, o plano de saúde, o comportamento dos filhos, todos os órgãos públicos que se recusarem a dar informações ao genitor não guardião, ou simplesmente porque não é ele que está assinando ali como responsável, vão sofrer multa. Isso foi importantíssimo, porque as escolas normalmente se recusam a fornecer informações, médicos, vai ter que compartilhar estas questões relativas aos filhos. Então, essa lei foi fundamental, mas ela traz muita confusão, porque não é porque a guarda é compartilhada que a criança é bola de ping-pong. Exatamente. Né? Então, ela pode sim... Tem regras, né? A lei já diz de fixar a residência da criança e dela simplesmente ter um convívio livre e maior com ambos os pais. Então, a cartilha vem, a exemplo da cartilha da alienação parental de 2010, vem trazer essas explicações também.
Ana Paula, eu quero aqui agradecer a sua presença, as informações importantes sobre esse trabalho que a OAB faz e torcer para esse ano ter um sucesso aí ainda maior nesse atendimento, viu? Eu que agradeço, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. E o Claro Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite tem a reprise do nosso telejornal. Tem às 9 da noite o ensaio geral ao vivo aqui nos preparativos para o Carnaval. Informações no nosso portal tvclaré.com. A gente se vê amanhã. Até lá!